Capítulo 9. As dificuldades de um vaso de barro. Mesmo hoje, mulheres fiéis a Deus necessitam de contentamento. E não só as de hoje, mas sempre foi assim. Nunca existiu, nem jamais existirá uma era em que a mulher de Deus não precise de uma fé ativa e de uma esperança fixada em Cristo, independentemente dos problemas e desafios, por mais específicos que sejam. Devemos nos lembrar de quem somos e do que Deus está realizando. E uma das melhores maneiras de nos lembrarmos disso é olhando para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz: "Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós." Segundo aos Coríntios 4:7. Esse versículo nos ajuda a entender como nossos problemas são, na verdade, um elemento necessário para aprendermos sobre o contentamento. A qual tesouro Paulo está se referindo aqui? Se dermos uma olhada no versículo 4, vemos que se trata da luz do Evangelho da glória de Cristo, que brilha em nossos corações. Paulo explica que assim como Deus deu existência à luz por meio de sua palavra, em Gênesis 1:3, Ele tem falado com o mesmo poder criador para trazer luz ao nosso coração obscurecido, segundo aos Coríntios 4:6. Esse é o inestimável tesouro do Evangelho da glória de Cristo. E onde nosso bom e grandioso Deus guarda esse tesouro extraordinário? Ele o coloca em vasos de barros insignificantes. Sim, em vasos de barro, no coração dos membros do seu povo, que são, assim como Adão, feitos de barro. Vaso de barro é uma metáfora apropriada para nós, porque fomos feitas a partir do barro e colocadas na fornalha para que nos tornemos humildes recipientes que armazenam o tesouro. Não vaso de ouro, nem vaso de mármore, nem de cristal, tampouco de prata refinada, mas um vaso feito de terra molhada. Agora, por que Deus colocaria seu tesouro inestimável dentro de um vaso tão indigno? Paulo nos dá a resposta: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O maravilhoso poder de sua bondade brilha com mais glória quando colocada em vaso de barro. E quando esse tesouro brilha ainda mais. Seguindo o raciocínio de Paulo, em 2 aos Coríntios, vemos que ele toma brilho especial e particular quando o vaso de barro está repleto de dificuldades. O apóstolo Paulo foi separado para passar por dificuldades. Quando Deus enviou Ananias para impor as mãos sobre o apóstolo, o Senhor disse: "Este é para mim um instrumento escolhido, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Atos 9:15-16. Com efeito, Paulo padeceu muitas coisas pelo nome de Cristo, e por isso que ele pode nos ensinar experiencialmente o contentamento em meio às dificuldades. Embora nossas dores possam parecer pequenas em comparação com as de Paulo, elas continuam sendo as dificuldades de um vaso de barro. Os versículos seguintes, de 2 Coríntios 4, nos dizem que Paulo foi atribulado em tudo, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Verso 8 e 9. Aparentemente, vasos de barro não têm moleza. Do lado de fora são rodeados de dificuldades, atribulados, perseguidos e abatidos. Mas do lado de dentro, onde o tesouro se encontra, não são angustiados, nem desanimados, nem desamparados, muito menos destruídos. Como isso é possível? Lembre-se, Paulo aprendeu o segredo de estar contente, e nós também podemos aprendê-lo. Por termos a tendência de fixar nossos olhos no que é visível, as dificuldades,
podemos não notar o que está ocorrendo dentro do vaso de barro, isso é, onde o tesouro se encontra depositado. Essas coisas invisíveis, as que precisamos ver pela fé, tal como Paulo, pois em meio a todas as dificuldades próprias do vaso de barro, Paulo declara: por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Portanto, enquanto caminhamos pela fé, veremos nosso homem exterior se corrompendo, até mesmo morrendo. Não obstante, nosso homem interior pode ver a glória presente e a glória vindoura. Essa verdade não só nos encoraja ao contentamento em meio aos problemas, mas também nos dá a esperança para o futuro. E quanto mais praticamos o contentamento, mais percebemos que o nosso espírito se renova. Alguns capítulos depois, Paulo nos dá outro relato de seus problemas nesta famosa passagem. Pelo contrário, em tudo, recomendo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, nas palavras de verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, tendo nada, mas possuindo tudo. Aqui pode-se ver outra lista de dificuldades por que vasos de barro passam, tribulações, necessidades de todos os tipos e angústias. Quando o navio está afundando, ele emite um alerta de perigo. Você alguma vez já precisou emitir um alerta? Paulo já. Além disso, ele foi açoitado, aprisionado, esteve em tumultos, em trabalhos e esforços de todos os tipos. Ficou sem dormir, faminto, foi acusado de ser mau, sofreu infâmia, foi privado de amigos, esteve perto de morrer. Foi castigado, ficou entristecido, pobre, como quem nada tinha. Ainda assim, Paulo coloca essas dificuldades próprias de vaso de barro em contraste direto com o tesouro interior. Pureza, conhecimento, paciência, bondade e o Espírito Santo. Amor não fingido. A palavra da verdade e o poder de Deus. E a armadura da justiça. O tesouro dentro dos vasos de barro é evidenciado pelas coisas notáveis que ele e seus cooperadores prosseguiram operando. Eles se alegraram, se entregaram e viveram como se possuíssem o mundo. Isso é contentamento em sua melhor forma. Espero que você entenda que o contentamento é possível em meio à aflição mais intensa. Na verdade, é nessas circunstâncias que a bondade, a força e a graça de Deus mais reluzem. Porém, o mais extraordinário ainda está por vir. Em 2 Coríntios 12, 7 e 8, Paulo menciona que pediu 3 vezes a Deus que retirasse seu espinho na carne. Mas Deus lhe disse, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por fim, qual é a conclusão de Paulo? Ele prossegue,
no versículo 9 e 10, dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você captou o que isso quer dizer? A força de Jesus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Sua graça é suficiente. Portanto, Paulo verdadeiramente gloria-se em suas aflições, pois sabe que elas evidenciam nós, vasos de barro, o poder de Cristo. Além disso, e está aí algo surpreendente, Paulo tem prazer nessas coisas. Ele tem prazer nas enfermidades, fraquezas físicas, nas repreensões, quando outros o acusam ou insultam, em toda forma de necessidade, física, emocional, espiritual, na perseguição, quando preso ou açoitado, e na angústia, quando ele precisa enviar um pedido de socorro. Paulo tem prazer nessas coisas porque sabe o que é ter o poder de Cristo repousando sobre si. Em sua fraqueza, sua maior força é evidenciada. Eis o esplendor do Evangelho. O autor de Hebreu lista que a galeria dos santos, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da navalha, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Hebreus 11, 33 e 34. Eles são elogiados por sua fé em vitória de todos os tipos. Mas há outros nessa mesma lista que, verso 36 ao 38, obtiveram um bom testemunho por sua fé, verso 39. Estes, embora não tenham saído vitoriosos em suas batalhas terrenas, venceram suas batalhas espirituais. Eles foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno. Considere, portanto, suas próprias enfermidades, doenças, fraquezas, necessidades e angústias. Você se gloria nessas coisas? Tem prazer nelas? Se você estiver olhando para o seu vaso de barro a fim de encontrar forças, é certo que não. Você não encontrará forças lá. Se você estiver olhando as enfermidades, você não se gloriará no Senhor. Devemos tirar os nossos olhos dessas coisas e fixá-los em Cristo. Sua graça é suficiente. Quando abordamos essa questão da fé, começamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de ouro para demonstrarmos a glória de Deus. Quando começamos a ter prazer em nossas dificuldades por causa de Cristo, elas perdem seu poder sobre nós. Somos libertos em Cristo para vermos Deus trabalhar. Ficamos mais que contentes, tornamo-nos fortes. Caso ainda não tenha uma boa ideia das dificuldades de Paulo, lembre-se da lista de dificuldades de 2 Coríntios 11, do 24 ao 28. Ele foi fustigado 5 vezes e açoitado com vara 3 vezes, apedrejado, naufragou 3 vezes e permaneceu 1 noite e 1 dia no mar. Ele esteve em meio a todo tipo de perigo, nas águas, perigo de salteadores, perigos diante dos judeus, perigo com os pagãos, na cidade, no deserto, no mar e em meio a falsos irmãos. Paulo ficou cansado, com dor, com insônia, passou fome e teve sede, frio e nudez. E além disso tudo, ele tinha de cuidar de todas as igrejas.
Este é o homem que diz ter prazer em todas essas coisas, pois quando fraco, daí que ele é forte. Pegue a sua fraqueza dada por Deus e peça ao Senhor que manifeste o seu próprio poder e força nela. Pegue suas enfermidades dadas por Deus e glorie-se nelas. Tenha prazer nessas coisas, não porque são boas em si, mas por serem dificuldades próprias de um vaso de barro. E quanto mais o vaso é golpeado, mais a bondade e a glória de Deus brilham. Quando vemos que a excelência do poder não é nossa, mas de Deus, a nossa fé cresce. Questões para meditar. 1. Faça um balanço de suas dificuldades. São dificuldades próprias de um vaso de barro? Como a glória de Deus pode brilhar em suas dificuldades presentes? Você consegue se lembrar de dificuldades passadas em que viu que a glória de Deus era suficiente? 3. Você já viu outras pessoas em circunstâncias difíceis que fizeram a glória de Deus brilhar por meio da fé? 4. Quais justificativas costumam dar em meio às dificuldades para não nos gloriarmos nelas? 5. Como no dia de hoje você pode ter prazer em suas dificuldades?